O Robson Jacinto é brasileiro, um bom brasileiro, tá? É pastor da Igreja Batista de Água Branca, IBAB, possui uma licenciatura e uma especialização na Faculdade Teológica Sul-Americana e possui mestrado em Educação na Universidade Federal de São Paulo, na USP. Ele é um investigador que faz o doutoramento atualmente em Educação, lá na USP mesmo. É investigador nas áreas de educação inicial e educação contínua, inserção docente, professores, estuda a carreira docente, nesse caso, ensinos e ensino das subjetividades, pedagogia e didática. O Robson é membro da FTL desde 2009, fez parte do CD anterior, tem contribuído muito com o avanço da própria FTL na América Latina. Querida Regina, muito obrigado pela gentileza e generosidade da apresentação. Agradeço também aos meus irmãos e irmãs da FTL, que essa plataforma, essa comunidade continental aí que eu aprendi a falar um portunhol, mas o Juanco me falou que ia ser traduzido, então vocês não vão ter o prazer de escutar o meu portunhol. Então vai de português mesmo. Queria mencionar aqui a satisfação de ver, pelo menos aqui, pela pantalha, a Karen, o César, que está aqui também, o Lopes, que é meu amigo brasileiro, Marcelo Vargas também, enfim, tantos irmãos e irmãs dessa nossa grande família latina. Então eu estou, assim, extremamente honrado pelo convite, pela invitação do Juan e toda a sua equipe, e quero parabenizar também ao nosso secretário executivo e todos que estão aí por detrás de toda essa estrutura para fazer esse evento virtual acontecer. Então, graças a Deus pela vida de todos e todas, e vamos lá. Gente, eu quero falar bem brevemente para vocês de algo que tem permeado também as minhas pesquisas aqui, em São Paulo, só fazendo uma breve observação. Eu não estou na Universidade de São Paulo, estou na Universidade Federal de São Paulo, Então tem essa pequena diferença aí, mas está tudo aqui em São Paulo. Então eu pesquiso a subjetividade dos professores por meio da pedagogia crítica, Então, automaticamente e naturalmente, a gente tem aí o Paulo Freire com toda a sua obra como referência, para a gente fazer esse processo de investigação, desses professores que estão em início de carreira. Então, eu estou no meu doutoramento fazendo essas pesquisas e em 2024, começo de 2024, faço essa defesa. Mas, recentemente, eu apresentei esse livro aqui para minha orientadora e ela gostou bastante porque muito encantou a minha orientadora, porque esse livro em específico é o fruto da tese do nosso querido, um dos fundadores da FTL, que é o Samuel Escobar, que trabalhou exatamente a obra de Paulo Freire, e eu quero iniciar exatamente com uma pequena nota, que o próprio Samuel Escobar faz acerca do Paulo Freire, que, abre aspas, uma das mais completas e acertadas interpretações, ou seja, a análise do Samuel, na obra de Paulo Freire, o autor conseguiu entrar em meu pensamento, inclusive quando me critica. Essa foi a fala do próprio Paulo Freire a Samuel Escobar, quando, em 1992, eles se encontraram na Universidade de Vila Nova, em Pensilvânia. Ali, em meio a algumas trocas, o próprio Samuel Escobar disse que o Paulo Freire foi muito generoso com essas palavras, porque o nosso querido Samuel teceu alguns comentários críticos, analisando criticamente, um educador para o outro, e foi um ambiente muito bacana, e teve a reciprocidade aí do próprio Paulo Freire em dizer com essas palavras generosas, que o nosso querido Samuel Escobar conseguiu fazer uma síntese do pensamento do Freire, inclusive quando teceu algumas críticas. Então eu quero começar com essa epígrafe dizendo que
para apresentar, né, essa breve reflexão nessa consulta teológica, que é Educação Teológica Latina, eu quero e tenho por objetivo apresentar algumas breves sugestões, ou para ser mais preciso para os irmãos e irmãs, uma sugestão, dado o tempo que nós temos e como resumo. De repente, lá depois com a publicação desse texto, vocês podem ter outras influências, né, que a gente pode tecer daquilo que eu vou tentar resumir para vocês. Mas é verdade que o Paulo Freire, recentemente, ou para ser mais preciso agora, no ano de 2021, né, no ápice aí da pandemia, nós tivemos o centenário do Paulo Freire, a minha universidade e tantas outras universidades, não somente no Brasil, mas no mundo, né, comemoraram aí esse centenário, né, e aí eu quero trazer para vocês aí, desde a minha perspectiva, que é FTLiana também, essa nossa teologia autóctone, trazer aí a perspectiva ou influência do próprio Paulo Freire, ou o que ele pode influenciar, né, um tipo de educação teológica no nosso continente, porque existem outras possibilidades de educação teológica, formais, informais, vinculadas ao governo ou não, como vocês já debateram em algumas dessas plenárias, mas como teólogo vinculado à IFTL, né, e como educador e investigador aí no campo da formação de professores, eu posso afirmar para vocês, sem sombra de dúvidas, que a pedagogia freiriana é, ao mesmo tempo, uma proposta epistemológica e um paradigma contra-hegemônico para todo tipo de formação, né, ou de educação, ou de capacitação, sobretudo em reagir problematizando os modelos dominantes, os modelos hegemônicos, né? Então, dessa forma, esse texto, essa minha fala, eu quero expor brevemente, né, um pequeno quadro que tem sido aí apontando de maneira convencional o que é a racionalidade da educação teológica no nosso contexto. Portanto, essa é uma pequena hipótese que eu levanto, um tipo de racionalidade típica do que é hegemônico aí no nosso continente latino-americano, né? E aí depois quero então mostrar o paradigma freiriano para vocês como uma possibilidade para fazer essa construção de maneira efetiva ou apontar para uma possibilidade futura que se torne efetiva dentro do nosso contexto, dos nossos rincões latino-americanos, trazendo uma nova perspectiva, então, epistemológica para o nosso agir e pensar uma educação teológica desde a nossa realidade latino-americana. Mas é importante destacar esse patrono da educação brasileira, porque, de maneira geral, ele é uma figura que ainda é controversa, pois gera muitas discussões, seja no âmbito religioso, político e, sobretudo, no meu contexto brasileiro, nesses últimos 4 anos, sob o governo Bolsonaro, que tem aí manchado a memória, né, desse patrono da educação brasileira, atacando e atribuindo, então, ao Paulo Freire, né, como causador da má qualidade do ensino público em nosso país, pois, segundo, então, os extremistas, né, ele é um educador marxista. Então, assim como um câncer tem que ser extirpado da realidade brasileira. E aí, graças à diversidade que somos, existe outra perspectiva, e essa outra perspectiva, pelo menos é a minha perspectiva e de muitos outros educadores no Brasil, que consideram, sim, o Paulo Freire como um dos principais nomes da educação no Brasil e também mundo. Então, o Freire foi considerado, só rapidamente para vocês, como o patrono da educação brasileira agora em 2012, e é até hoje o brasileiro mais homenageado, não somente no Brasil, mas na América Latina, no nosso chão, bem como também em diversas universidades do mundo que existem cátedras, promovem cátedras e estudam cada vez mais o Paulo Freire. Então, sem dúvida nenhuma, o Paulo Freire jamais pretendeu ser unânime aí em vários ambientes, esses que eu citei, mas é verdade que a sua proposta educativa é também política e, por isso, né, é crítica, e, nesse sentido, as pessoas não estão acostumadas com essa epistemologia crítica, porque se desenvolveu uma epistemologia ou racionalidade conservadora. Então, nesse sentido, eu quero trazer para vocês, antes de trazer uma
sugestão de influência do Paulo Freire, desde a minha interpretação, por transitar na academia, analisando a formação de professores, bem como no teológico, tentando trazer esses elementos da academia, do pensar, da ciência da educação, que é a pedagogia, para trazer aportes para o teológico, para a educação teológica, que tanto amamos e é o nosso ambiente de trabalho na perspectiva comunitária. E aqui eu cito a nossa comunidade de estudos teológicos interdisciplinares, que é a SET, bem como a nossa comunidade local e tantas outras instituições teológicas no Brasil e também na própria América Latina, que tenta fazer uma teologia autóctone. Então, antes de trazer essa sugestão, gostaria de pontuar para vocês que tipo de educação nós estamos falando. Aí, na verdade, é uma pergunta, mas antes de pontuar o que é essa educação, é importante que a gente frise o contexto que se dá essa educação. E esse nosso contexto é o contexto da América Latina, né? É o nosso contexto que, para além do território, a gente precisa pensar a América Latina com características culturais, étnicas, políticas, sociais e econômicas, né, que ao longo dos anos ou dos séculos foram aí defraudadas e exploradas pela colonização. Mesmo que, né, tenhamos aí, com o passar do tempo, um processo de decolonização de toda essa herança, o nosso continente ainda continua com muitos gaps ou muitas faltas. E aí existe um pensamento crítico que analisa isso, né? Mas a educação aqui, nesse sentido de conciliadora ou de análise para esse contexto que tanto ainda sofre, que é o nosso caso, existe um tipo de educação ou pensar de educação que eu trago aqui para vocês dois autores que nós utilizamos muito, que são discípulos do Freire também, que é o Libânio e o Saviani, que diz e afirmam, ou os dois dizem, que a educação é um processo de humanização do ser humano, de humanização do ser social. Logo, sendo um ser social, ele precisa de uma nova natureza, não somente a natureza biológica, né, mas precisa dessa natureza social. E a educação, quando considera ou não considera essa educação, esse ser humano, no seu contexto social, ela não é educação, porque ela mascara o contexto e o contexto determina quem é esse sujeito. Querendo você ou não, dependendo da sua epistemologia ou não, você é um ser social e histórico e, portanto, vive numa realidade histórica, no chão da vida, da existência. Então, esse conceito de educação, que também permeia a obra do Paulo Freire, ela, de uma maneira muito resumida, aponta para a gente um processo de humanização social desse sujeito histórico e cultural. Então, todo tipo de educação, ela precisa, né, pautar exatamente essa realidade de uma humanização social nesse sujeito, portanto, deve sim levar em consideração o seu contexto. Sendo assim, trazendo então a importância do contexto da América Latina, com essas faltas que ela tem historicamente por causa da sua colonização, e também uma compreensão de educação por meio das ciências, né, da educação, que é a pedagogia, que analisa como fazer a educação de uma maneira muito geral, ela precisa levar em consideração, sim, o contexto, porque o contexto atravessa o sujeito, seja na educação básica, na educação teológica, em todos os tipos e formas de educação, como esse sujeito pode aprender e da melhor forma que aprende e que pode aprender. Sendo assim, quando a gente fala de educação teológica, nós aqui vem uma análise muito crítica da minha parte, que de uma maneira muito geral, sim, de uma maneira muito geral, existe uma racionalidade de um tipo de educação teológica que está muito mais para a sua dogmatização, e o que eu estou chamando de dogmatização é levar somente a tradição da nossa fé, que é importante, eu não estou negando isso, porém, entretanto, desconsidera o contexto do fazer teológico. Logo, por inferência, nós podemos afirmar de maneira crítica que não é uma educação teológica, e sim uma dogmatização ou uma doutrinação teológica, fazendo, então, um processo de racionalização que só leva em consideração os elementos religiosos ou da fé ou da comunidade, e não
o social, o contexto que essa própria fé se dá. E aí nós entramos, né, numa perspectiva freiriana que pode nos auxiliar, né, a fazer sugestões para um outro desenvolvimento de uma outra racionalidade, que eu chamo aqui como sugestão, que é uma racionalidade que é contrária dessa racionalidade de totalidade, porque uma educação teológica que não considera o contexto, ela se considera como um todo. Então, uma racionalidade de totalidade que é um fim em si mesmo. E aí a gente, para contrapor isso, precisa, à luz de Paulo Freire, verificar que existe uma outra racionalidade, que é a racionalidade da praxis, que incide numa postura e num jeito de fazer a educação de maneira profética. E aí eu trago para vocês 2 textos que são, e já são publicados já há muito tempo, né, que o Paulo Freire trabalha a perspectiva religiosa no contexto, então, de ditadura militar no Brasil e também na América Latina, sobretudo 2 que eu destaco aqui, Ação Cultural para a Liberdade e outros escritos, né, dentro do capítulo intitulado O Papel Educativo das Igrejas na América Latina, e um outro texto que, do começo ao fim, fala da incidência cristã, né, para a libertação dos oprimidos, e o título é Os Cristãos e a Libertação dos Oprimidos, de 1978. Então, todos esses textos, ou esses 2 textos, trazem uma perspectiva da religião, ou o diálogo da religião com a educação. E aí o Paulo Freire, que, sim, se considerava cristão, né, cristão católico, ele faz diversos apontamentos para nós, né, como que a gente pode fazer esse processo de libertação e salvação dos nossos povos por meio da nossa incidência pública. E como o meu tempo está curto aqui, pontuo para vocês rapidamente o que esses 2 textos nos ajudam para a influência, então, da perspectiva freiriana, para a gente pensar uma nova epistemologia para o fazer teológico. Ele compara 2 formas de fazer teologia. 2 minutos, tá, Robson? Perfeito. 2 formas de fazer educação. Uma, com essa racionalidade da totalização, que é conservar o que já está posto, em comparação com uma racionalidade profética, que é aquela que, à luz do profetismo do Israel bíblico e com a praxis do Cristo, se engaja e no segmento de Jesus, que é um termo e um absoluto que nós latinos sabemos para o discipulado cristão, é nesse segmento que se dá esse profetismo a exemplo da prática e do jeito que o Cristo fez e da forma que fez, né, no seu contexto, então, de atuação ministerial, que pode ser paradigmático para o nosso contexto também, né, no nosso contexto latino-americano, que, sobretudo, tem discussões sobre o trabalho social realizado na comunidade e que pode ser alimentado pelo teológico também, sendo aí um par dialético constante que ora nega, ora afirma, mas, sobretudo, quando se pensa na realidade de homens e mulheres, como é o caso do Brasil, que estão passando fome, buscando alimento, né, nos lixões do nosso Brasil, o Freire diz que a ação libertadora do cristão é ter essa empatia em vez de um conservadorismo que pensa muito mais no sexo dos anjos, em quantas penas o arcanjo Miguel vai ter, do que a realidade de fome presente e gritante no nosso contexto. Então, pensar, né, a influência do Freire na educação teológica é pensar desde o nosso contexto e não somente por meio da nossa tradição, que é importante, sim, mas precisa ser contextualizada. Muito obrigado, queridos.